Bom dia, a sala está bonita, como sempre começamos atrasados. Em Portugal, ser pontual faz perder tempo, ou como dizia o professor Marçal Grilo, o difícil é sentá-los. Eu vou fazer apenas uma pequena correção na apresentação como foi feita. Já não sou Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social há quase um ano, felizmente. E eu não quero lembrar-me desses tempos em que eu fiz serviço cívico, tropa, recruta, essas coisas todas que imaginam. E, portanto, não sou novamente um cidadão livre que pode dizer aquilo que lhe der na real gana e que não tem que se comportar como regulador de um sistema que dificilmente é regulável e que, como sabem, está poluído, contaminado por notícias falsas. Bom dia outra vez, feito este esclarecimento. Sobre o professor Labrinho Lúcio também já quase tudo foi dito. Ele não foi Ministro da Justiça, esteve de Ministro da Justiça, como ele próprio sublinhou, esteve de Ministro. Foi o fundador do Centro de Estudos Judiciários, certo ou errado? Foi um dos primeiros presidentes do Centro de Estudos Judiciários. Portanto, ele é responsável por alguns dos juízes que aí andam. Eu agora abstenho-me de fazer comentários. É um grande cidadão com letra maiúscula. É um enorme romancista. Eu disse-lhe há pouco que é o meu ficcionista preferido. E no nome que lhe foi aqui citado, Álvaro Labrinho Lúcio, faltou um dos nomes que ele tem e que se calhar procura esconder, mas ele chama-se de facto, corrija-me se estiver errado, Álvaro Brilhante Labrinho Lúcio, certo? Pronto. Não vale a pena dizer mais nada, tenho à minha esquerda um senhor brilhante e é um prazer partilhar com ele esta sessão. E devo dizer-lhes que quando aceitei vir para aqui hoje de manhã, eu tinha já outros compromissos mais complicados. Hoje tenho comigo um grande filósofo europeu chamado Daniel Innerarity e tenho que sair daqui a horas decentes, e presumo que os senhores também, para almoçar. Dito isto, e porque ainda há pessoas a sentarem-se, eu estava aqui a tentar prolongar o início para que possamos estar todos para ouvir o Dr. Labrinho Lúcio e dar-lhe a palavra porque o tema não podia ser mais banal e ao mesmo tempo mais escaldante. O que é isso de ser cidadão e de educação para a cidadania nos tempos de hoje. Há palavras que se lexicalizaram e que se banalizaram e há expressões que nós já usamos como se fossem um sabonete e elas são muito mais complicadas. Se calhar a educação para a cidadania, quando se começou a falar nisto há uns anos, não é o que é hoje, em tempo de redes sociais e de famílias completamente diferentes e com uma escola que teve fortes impactos da sociedade e vice-versa. Como dizia o Edgar Morin, o futuro hoje já não é o que era de antes. O que se passa na escola é demasiado complicado para que possamos entender aquilo que daqui vai resultar. E como a minha dimensão é essencialmente filosófica, eu gostava que o Labrinho Lúcio abordasse isto na sua perspectiva mais ampla e mais... Como sabem, a filosofia não serve para nada. A filosofia não é uma arte, não é uma ciência. Quem estuda a filosofia a sério diz que a filosofia é uma atividade e que a filosofia nasce na rua, é refletida ou filtrada pelas elites e tem que ser devolvida à mesma rua. Eu costumo dizer que uma das vantagens da filosofia, o interesse da filosofia, é ajudar-nos a ser contemporâneos de nós próprios, que é uma tarefa muito difícil. Nós percebemos bem o passado, achamos que adivinhamos o futuro, o difícil é viver hoje que vivemos tempos interessantes e que se traduz na tal maldição, salvo erro grega. Os gregos, quando queriam castigar os humanos, diziam: estás tramado, vais viver tempos interessantes. É o que se passa hoje. Meu caro, tem aqui um microfone, mas pode pegar nele. Vai ali.
Muito bom dia a todas e a todos. A minha primeira palavra, evidentemente, é para vos saudar, para agradecer o convite, que me proporciona o imenso prazer de estar aqui convosco. Pedir-vos autorização para que a saudação dirigida a todos seja feita na pessoa da ilustre vereadora para a Educação da Câmara Municipal de Santo Tirso. Dizer-vos do gosto que tenho em estar aqui, não apenas convosco e não apenas nesta organização, mas muito particularmente também nesta terra, que tão bem me tem acolhido, quase que com uma frequência tão grande, que já ontem alguém me disse se eu não me começava a sentir natural daqui mesmo, coisa que, apesar de tudo, não pode conseguir-se com um tão curto espaço de tempo. Mas como estas coisas hoje têm muito mais a ver com os afetos do que propriamente com uma matriz continuada no tempo que permita consolidar as conclusões, eu quase que diria que provavelmente sim. É, portanto, com muito gosto que aqui estou, e foi também com muito prazer que percebi que quem iria moderar esta minha intervenção era Carlos Magno. Pela estima que tenho por ele, pela admiração que tenho por ele, como jornalista, como homem da cultura e homem da cidadania, e sendo certo, todavia, que ao verificar que era ele quem iria moderar a sessão, eu acabei por ter um sentimento contraditório. Em primeiro lugar o do gosto, o do prazer, o da satisfação. Em segundo lugar, o de eu ter antecipado aquilo que verdadeiramente aconteceu. Isto é, eu sabia que ele, em muito breves palavras, diria muito melhor aquilo que eu vou dizer durante 45 minutos. Então já disse. E eu agora vou tentar explicar em latim porque é que aquilo que ele disse é assim mesmo. Serve ao croata. Também gostava de lhe pedir, Carlos Magno, que uma vez que vai encontrar-se com o Daniel Inerarity, está autorizado a sair, ainda que eu vá a meio. E, finalmente, dizer-vos que o tema que aqui me traz tem, evidentemente, a constituição por parte de quem tem que o expor da angústia do próprio tema em si, educar para a cidadania e cultura democrática. Eu, aliás, já fui assediado por dois generosos dos participantes, que já me convidaram para estar presente em algumas sessões durante o ano que vem, inequivocamente na convicção de que eu hoje não iria ter tempo para abordar o tema completamente. E, portanto, nessa medida, eu já prometo pelo menos mais 2 capítulos para tentar chegar até vós, na tentativa também de poder partilhar convosco alguma reflexão sobre esta matéria. Minhas senhoras e meus senhores, eu pedi ao senhor moderador que começasse agora a contar o tempo. Eu não vou voltar a repetir aquilo que sistematicamente tenho dito e que alguns de vós, que já me ouviram várias vezes, têm ouvido. Eu sou um profano em matéria de educação e, portanto, não vos venho falar de dentro do sistema e muito menos de dentro da escola. E, todavia, a minha legitimação assenta em 2 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o de que entendo que a educação é um tema do espaço público e, por isso, um tema ele próprio da cidadania, que nos deve interpelar a todos. E, em segundo lugar, porque se há alguma matéria da qual eu sei alguma coisa, é a que tem que ver com a criança e com os direitos da criança. E como a escola tem esta particularidade de conviver todos os dias com crianças, é um pouco a partir desta minha ligação à criança e aos direitos da criança que eu decido entrar com elas na escola e fazer perguntas. Verdadeiramente aquilo que eu vos trago é, por isso, um conjunto de perguntas sobre o que é isso da escola e o que é isso da sua implicação quanto ao desígnio que também lhe é atribuído de educar para a cidadania e cultura democrática no nosso tempo. E, curiosamente, começando por aqui, justamente porque falamos em cidadania, em cultura democrática e em criança, eu começo logo por me recordar da Convenção das Nações Unidas, publicada em 1989, que Portugal ratificou em 1990 e que, portanto, constitui lei interna de aplicação obrigatória em Portugal, que é a Convenção dos Direitos das Crianças. E faço uma primeira pergunta ao entrar na escola. Vossas Excelências, senhoras professoras e senhores professores,
têm na vossa formação algum tempo dedicado ao estudo da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança? E eu presumo que a resposta é a de que não, relativamente pouco. Então eu começo logo por uma sugestão, se assim é, eu sugeriria aos centros de formação, que tão bom e tanto trabalho têm feito, que peguem neste tema, que o estendam a muito do conhecimento que se tem desenvolvido acerca do que é a cultura da criança, e juntando cultura da criança e direitos da criança, criem também aqui um objeto de formação dos professores e das professoras, para estabelecerem uma relação interativa, eu diria, de igualdade entre sujeitos e apenas entre sujeitos, do ponto de vista abstrato do termo, que é justamente aquela que intercede necessariamente no interior da escola. E isto porque eu não entendo que de alguma vez nós possamos falar em educação para a cidadania e cultura democrática na escola, se a escola não for ela própria um espaço exemplar de cidadania e cultura democrática. E este é o primeiro desafio que eu gostaria de dirigir à escola. Há pouco, o professor José Vítor Pedroso, depois de ter dito essa coisa extraordinária que é reconhecer-me publicamente como seu guru, o que significa que as pessoas inteligentes têm também os seus pontos fracos, o que é de facto é que ele disse que ainda ontem eu tinha referido, e é verdade, que para mim a escola pública portuguesa é a instituição pública que a partir do 25 de Abril de 74 maior sucesso teve até hoje entre nós. E isto é uma afirmação comprovável através das evidências, na medida em que, se nós avaliarmos o êxito no combate ao analfabetismo, se avaliarmos o êxito no aumento das várias literacias, se avaliarmos o êxito na redução da taxa de exclusão, nós temos claramente que concluir que a escola pública é, efetivamente, a instituição pública que em Portugal maior sucesso teve e maiores resultados positivos atingiu após o 25 de Abril. O professor José Vítor Pedroso, que evidentemente não pode ouvir tudo o que eu digo na sua extensão absoluta, esqueceu-se todavia de dizer a frase completa. É que a frase completa diz que, na minha perspectiva, a escola pública portuguesa é a instituição pública com maior sucesso em Portugal após o 25 de Abril. Todavia, ele não disse o todavia. E acho até que bem, porque sendo inteligente como é, ele sabia que a minha intervenção ia ser toda ela estruturada a partir do todavia. E era isso que eu vos pedia que me deixassem fazer. Isto é, temos como inequívoca a qualidade da escola pública, temos por isso como inequívoca a qualidade da maioria das professoras e dos professores que ao longo destes anos nela exerceram e continuam a exercer a sua função. Todavia, e é então a partir daí que eu gostaria de colocar a questão da educação para a cidadania e cultura democrática na escola pública portuguesa. E julgo que este é, desde logo, e este é o primeiro aspecto fundamental, um tema de todos e de cada um de nós. Nós não podemos olhar a relação entre a escola e a educação para a cidadania e para a cultura democrática sem que o façamos de fora para dentro. Não podemos pegar na escola como se ela fosse um invólucro, colocar na escola um conjunto de crianças e um conjunto de técnicos capazes de conduzir e responsabilizar pela sua formação e fazer nascer aí uma educação para a cidadania e para a cultura democrática. A primeira questão que nós temos de colocar é saber qual é o estado da arte em matéria de cidadania e de cultura democrática fora da escola, no espaço público. Isto é, quem somos nós, quem é cada um de nós, quando interpelado pelos temas da cidadania e da cultura democrática, e aqui entra imediatamente aquilo que, nomeadamente, Carlos Magno nos colocou como interpelação, no sentido de saber se quer a dimensão lexical, quer a própria dimensão de pensamento que nós construímos ao longo do tempo, tem hoje verdadeira atualidade ou não. E nesta perspectiva, eu volto às Nações Unidas, e é a última vez em que o faço, agora para me desligar da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, mas para recordar a Declaração do Milénio, quando, em setembro de 2000, a Assembleia Geral das Nações Unidas produziu essa declaração para o milénio, não é coisa de sumenos, e em que ela, Nações Unidas, Assembleia Geral, isola 5 vetores fundamentais: liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e responsabilidade comum. Ora, era aqui que eu gostava
de colocar o acento tónico quanto ao início das questões que colocamos para definir o que são as estratégias de educação para a cidadania e para a cultura democrática, contrapondo isto àquilo que nós hoje vamos ouvindo dizer, independentemente de ser discutível, que afinal de contas vivemos numa sociedade marcada por uma dimensão capitalista extrema, assente numa perspectiva de império, de um neoliberalismo voltado exclusivamente para o lucro e para a dominação dos mercados económicos e financeiros. Isto é, nós vivemos num mundo globalizado. Esse mundo globalizado reduziu a ideia de globalização a uma ideia de globalização económica e de desenvolvimento económico. E, por outro lado, a partir do advento das tecnologias, que têm um peso essencial hoje no cotidiano de todos nós criamos um modelo que é o da sociedade de informação, do conhecimento e das novas competências, para alguns uma sociedade de investigação, de inovação, novas competências e criação de valor. E, portanto, há como que uma contradição entre aquilo que é o pensamento inscrito na Declaração do Milénio das Nações Unidas e aquilo que vai sendo a observação que nós vamos fazendo do nosso próprio cotidiano. E isto tem colocado questões fundamentais no interior da própria escola pública. Estou a pensar, por exemplo, no pensamento de Joaquim Azevedo, quando ele diz que a escola hoje se confronta com dois objetivos que não são, diz ele, compatíveis. Ou ela funciona como um instrumento para o desenvolvimento económico, ou ela funciona como um instrumento para a cidadania e para a cultura democrática. Eu devo dizer que, tendo muito apreço pelo pensamento de Joaquim Azevedo, coisa que não é de agora, julgo que a questão não pode ser colocada nestes termos alternativos. Julgo que hoje é muito difícil olhar uma escola pública que não tenha também como vocação a sua dimensão instrumental relativamente ao desenvolvimento económico, mas é impossível imaginar uma escola pública que se fixe exclusivamente aí e que não se abra também à sua vocação enquanto instrumento para a cidadania e para a cultura democrática. E, portanto, a grande questão que se coloca é de saber como fazer isso. E isto pressupõe da nossa parte, se aceitarmos este ponto de vista, pressupõe da nossa parte um compromisso, ou se quiserem, a ideia de compromisso. E esta ideia de compromisso, eu vou ser muito redutor na sua exposição e só o faço para se compreender como estrutura depois o pensamento para a frente. Apelo por isso àquilo que é inequivocamente o vosso conhecimento para integrar o que vos vou dizendo apenas quase em banda desenhada. Eu diria que este compromisso, que é, repito, de todos e de cada um de nós, é um compromisso que assenta em três pilares fundamentais. O pessoal, o social, ou contextual, se quiserem, e o relacional. Quem é cada um de nós sobre este tema, ou relativamente a este tema? E este cada um de nós não é outra coisa senão a procura da sua condição de cidadão informado, de cidadão crítico e de cidadão ativo. A informação leva-nos necessariamente não apenas à acumulação de conhecimento, mas apenas na condição de cidadão à exigência de uma qualidade de informação. E nós precisamos, isto tem muito a ver, nomeadamente, com a própria intervenção inicial de Carlos Magno e aquilo que agora domina os seus interesses mais imediatos, que é justamente nós não nos colocamos na situação passiva daquele a quem é reconhecido o direito a ser informado, mas assumirmos a posição ativa de exigirmos qualidade na nossa própria informação. Porque é sendo informados que nós geramos conhecimento. E é gerando conhecimentos que nós nos transformamos em cidadãos e cidadãs cultos e cultas. E, portanto, críticos. Isto é, portadores de conhecimento, portadores de pensamento crítico, de capacidade de pensar e de escolher, e, nessa medida, então, finalmente, cidadãos ativos. Visto que um cidadão ativo, não informado ou não crítico, é apenas um cidadão ativo. Mas daí não resulta nada de especial e muitas vezes produtor de ruído à volta daquilo que são as dimensões essenciais da cidadania e da cultura democrática. Agora, se o cidadão é ativo como deve ser, a partir desta consciência da qualidade da informação de que dispõe e a partir da sua capacidade de intervir criticamente, então nós demos um salto qualitativo relativamente à exigência que fazemos face à contemporaneidade, seja qual for a dimensão que reconheçamos nela. Eu estou, no fundo, a falar-vos da dimensão responsável da cidadania.
No fundo, aquilo que se nos pede aí é que, perante o mundo que nos é dado, combatamos a indiferença, se quisermos usar a expressão do Papa Francisco, combatamos a globalização da indiferença para que temos tendido ultimamente. Ora, este é o pilar pessoal do compromisso. Qual é o pilar social ou o pilar cultural? É aquele que, no fundo, nos diz verdadeiramente quais são as grandes linhas de força identificadoras da sociedade contemporânea. E aí nós vamos confrontar-nos, e é aqui que eu sou muito redutor, peço-vos desculpa, não há tempo para desenvolver, é aí que nos vamos confrontar com a complexidade, com a diversidade, com a incerteza e com o risco. E a questão que temos de colocar é esta. Queremos continuar a forçar o tempo, por forma a continuarmos a convencer-nos de que o direito, a educação, a teologia, a filosofia se reconduzem a uma dimensão abstrata cartesiana em que dividem o caos da ordem e que acabam por nos dizer que o que é importante através do conhecimento científico é reduzir a complexidade? Ou nós compreendemos que a complexidade não se deixou reduzir, venceu esta luta e está aí de tempo-se imposto. E a questão que se põe hoje à ciência e ao abstrato, ao pensamento abstrato, é justamente a de saber como passamos da fase em que alimentamos a expectativa de, através do conhecimento científico, reduzirmos a complexidade, como é que chegamos agora a uma fase nova em que aquilo que se nos pede é que exijamos do conhecimento científico a compreensão da complexidade e a integração da complexidade. Edgar Morin, ainda há pouco foi dito, aliás não é ele, é um dos seus seguidores, Cerruti, por exemplo, diz que hoje temos que viver com um novo imperativo categórico, que ele define de uma forma bem apelativa, visto que ele diz que o que temos hoje é de aceitar a imposição que nos leva a ouvir dizer agi por forma a aumentar sempre as tuas capacidades de escolha. Isto significa age por forma a aumentar sempre a própria complexidade. Ora, pegando nisto, pegando na ideia de risco, e lendo, por exemplo, Ulrich Beck, e percebendo que uns tempos antes da sua morte ele próprio disse não temo a sociedade do risco, a imposição aí é agir em cooperação, porque reduzir o risco não é possível, mas agir em cooperação na sociedade do risco é evitar a catástrofe, e essa catástrofe é que tem que ser evitada. Ele falava, nomeadamente em termos democráticos também. E, finalmente, as questões da diversidade mais pujante e, porventura, mais significante do que a própria diferença e as questões da incerteza são também questões que estão aí marcando hoje a sociedade dos nossos tempos. Ora, é aquele pilar pessoal que nos diz quem somos cada um de nós e este pilar contextual que diz como se define a sociedade em que vivemos, que agora nos convoca ao terceiro pilar, que é o relacional, isto é, como vivemos uns com os outros. E parece que é relativamente fácil chegar aqui e compreender que temos que viver a partir da capacidade individual de criar autonomia e, portanto, da exigência de uma sociedade que se disponibilize para valorizar a autonomia individual, a autonomia de cada um. Única forma de viver criticamente a sociedade complexa e de não nos deixarmos submergir pelas imposições, pela incerteza, pela diversidade, pela angústia que resultaria dessa complexidade. Mas com o cuidado de perceber que uma dimensão autonómica individual contém o risco da sua perversidade que nos possa levar a uma visão estritamente individualista do mundo e da vida. E é aqui que surge, na dimensão relacional, o conceito moderno de solidariedade. Eu digo conceito moderno de solidariedade porque esta solidariedade nova não se traduz naquela disponibilidade que cada um tem quando, depois de ter gasto todo o seu tempo noutro tipo de atividades, deixa um bocadinho do seu tempo livre para os outros, menos na ideia de vir a garantir a felicidade dos outros, mas, sobretudo, a de poder ter mais um crédito na ascensão ao paraíso quando um dia tiver que sair da vida terrena. Não é, portanto, essa solidariedade. Eu diria, de uma forma muito simples, que esta ideia de solidariedade, no fundo, não é outra coisa senão a procura do sentido de cada um no outro, sendo certo que apenas no outro cada um atinge o máximo do sentido de si próprio. E, portanto, há aqui como quase que uma visão egoísta da solidariedade. Virgílio Ferreira, como sabem, não era propriamente um homem de grande humor, de humor ativo, mas que tinha uma inteligência particularmente significativa. Um dia convocado a dizer qual é a distinção entre o egoísta e o altruísta, ele terá dito que não há grande diferença.
ambos correm para si próprios, com a diferença de que o altruísta dá primeiro uma volta pelos outros. Ora, talvez isto seja uma boa forma de definir solidariedade. O que no fundo levaria a isto é que, ao dar uma volta pelos outros, a solidariedade concretiza-se nessa relação intersubjetiva e ao correr cada um para si próprio, não só é honesto, porque afinal de contas acaba por explicitar publicamente aquilo que já sentia, mas ao mesmo tempo, hoje, que estamos numa fase de energias renováveis, já viram a importância que teria se nós pudéssemos colocar o egoísmo ao serviço dos outros. E, portanto, é um pouco esta ideia, fazer do egoísmo uma grande energia que, marcado por essa ideia de uma volta que se dá pelos outros, pode responder à questão de saber como estabelecemos uma relação profunda entre aquela pessoa que constitui o pilar A do compromisso, esta sociedade constitui o pilar B e, no fundo, esta relação intersubjetiva que nos leva a viver uns com os outros e a procurarmos um destino comum para a própria humanidade, como, aliás, Edgar Morin também gosta de dizer. Ora bem, é isto que vai para dentro da escola. E a questão é esta, poderão dizer, mas afinal, ele veio aqui falar da escola, veio aqui. Não, vim falar da escola, não tenho falado de outra coisa. Porque o que acontece é que há uns tempos para cá, abriram-se as portas das escolas e entrou isto tudo para dentro da escola. E, portanto, hoje, entre a sociedade tal como ela é, cá fora, e a escola lá dentro, a única diferença é uma porta. Sendo certo que essa porta, ao estar aberta, perdeu sequer a sua natureza de diferença. E, portanto, isto que nós dizemos na sociedade, dizemos na escola. E agora a questão é de saber como viver aí. E aqui há um princípio que me parece fundamental, que é regressar à primeira expressão, quando eu vos disse que, por isto que vos estou a dizer, a escola pública, e é dela que estamos a falar, no fim de contas não é outra coisa senão um espaço de reprodução da própria realidade, e, portanto, quando falamos de escola e da realidade, a realidade está toda lá dentro, há a dimensão quantitativa da sua reprodução no interior daquele espaço físico, e, portanto, se nós queremos falar de cultura democrática, se queremos falar em cidadania, aquele espaço tem que ser um espaço de cultura democrática e de cidadania. E então há aqui um primeiro princípio que se torna, para mim, inequívoco. Nós vivemos hoje, e bem, ainda há pouco foi dito, um modelo de ensino obrigatório até ao 12º ano. Isto é, um modelo por força do qual o Estado impõe às famílias que, até ao 12º ano, relativamente aos seus filhos, todas elas se sintam na obrigação de os ter dentro da escola. A ponto, inclusivamente, como sabem, que se isso não acontece, pode haver intervenção, quer na regulação do poder parental, quer no limite pode haver intervenção até do ponto de vista do sistema penal, quando nós estamos no limite da consideração de maus tratos ou de negligência relativamente à educação parental. Portanto, estamos todos obrigados a ter os filhos na escola até ao 12º ano. Ora, o Estado que obriga a isto tem simultaneamente que assumir para si o dever de inclusão universal de todas e de cada uma das crianças que estão no ensino obrigatório. Este é um grande princípio do qual nós não podemos sair. Escola pública é escola de inclusão obrigatória. Agora, o 55 e o 54, de que tanto se falou hoje de manhã, são exatamente a explicitação disto. Verdadeiramente, a escola pública é, por sua natureza, inclusiva. E ser inclusiva significa que ela inclui todos, o que não significa nada, porque todos significa a mesma coisa que ninguém, e cada um. E é no cada um que a questão se coloca e que, verdadeiramente, nós somos chamados a refletir. E isto coloca a primeira questão. Quer saber quem são as crianças? Quem são os alunos e quem são as alunas? Reconheçamos que nós não fazemos muito esta pergunta. Eu daqui a pouco tentarei provar-vos claramente porquê, sem que isto tenha qualquer tipo de avaliação crítica relativamente ao modo como as pessoas que trabalham no interior das escolas interagem com as crianças e com os jovens. Todavia, a escola abre as suas portas e entram todas as crianças. O que não significa que fiquem a pertencer. Significa apenas que fisicamente elas passaram o limiar da porta e estão lá dentro. Mas são de lá, pertencem lá. Esta é a primeira grande questão que nós temos de colocar quando falamos de inclusão e de inclusão universal, que não tem apenas que ver com a dimensão das crianças portadoras de deficiência ou com necessidades educativas especiais. Quando falamos de inclusão universal, é a inclusão de todos e de cada um, e o termo inclusão tem exatamente o mesmo valor para cada um, independentemente das suas circunstâncias. Ora,
E se nós procurássemos um pouco o conhecimento da cultura da criança? Eu não vou entrar por aqui, isto levar-nos-ia muito longe, mas dou-vos apenas um mero exemplo. E até para seguir a linha da apresentação do moderador, que falou da minha inclinação para a ficção, eu citava-vos o pensamento de Agostina Bessa Luís, que é com certeza uma autora também das simpatias culturais de Carlos Magno, desde logo até pela relação de vizinhança e pela forma como ela trata e tão bem a burguesia nortenha, mas independentemente disso, Agostina tem, à volta do seu princípio da incerteza, uma aproximação que não é evidentemente à criança, mas que é claramente transponível para a criança, quando ela fala na incompatibilidade, ou se quiserem, na contradição que há entre a afirmação do princípio do desejo do ser, isto é, uma ontologia da pessoa, do ser humano, que afirma um princípio de afirmação do seu desejo e do desejo de ser, e no contraponto, a afirmação do princípio da imposição da ordem. E no fundo o que Agostina diz é que, nesta contradição, nasce o princípio da incerteza. Como é que é possível compatibilizar a máxima expressão de liberdade que resulta da afirmação do princípio do desejo do ser com a necessidade de regulação das relações intersubjetivas numa sociedade regulada e que o faz através da afirmação do princípio da imposição da ordem? E Agostina diz que isto resolve-se, primeiro, assumindo a incerteza, mas, em segundo lugar, e é muito interessante isto, através de dois pontos de vista essenciais. O da liberdade, e reparem, quando ela fala na liberdade, ela coloca o acento tónico do lado do princípio da afirmação do desejo do ser, isto é, não se prescinde da liberdade. O que é fundamental é fazer intervir o conceito e a consciência da ética. E ela coloca a ética como limitação à liberdade, eu diria mais, coloca a ética como estruturação interna do próprio conceito de liberdade. E é através desta relação entre liberdade e ética que ela encontra a compatibilização entre o princípio do desejo do ser e a afirmação do princípio da imposição da ordem. Ora, sabendo nós, quem estuda a criança, que a grande expressão da criança numa fase precoce é justamente o desejo, é o desejo que a impulsiona, é o desejo que a leva a querer saber, é o desejo que a leva a fazer perguntas, é o desejo que a leva a confiar. Então, o que é que nós temos que fazer na escola, quando ela, entrando na escola, portadora do máximo da sua capacidade de expressão de desejo, nós lhe respondemos ali, progressivamente, com a imposição do princípio da implicação da ordem. Alguns chamam isto o processo de socialização, outros chamam isto o processo de aprendizagem social. Teixeira depois Coelho explicou isso muito bem, quando ele dizia é terrível esse esforço que nós temos que fazer para, de repente, termos que nos submeter à norma. Mas este é o grande desafio que se faz relativamente à entrada e relativamente à criança. Ora, a pior coisa que a escola pode fazer é matar-lhe o desejo. E matar-lhe o desejo em nome da imposição da ordem. Evidentemente que a escola não pode fugir à imposição da ordem, mas tem que o fugir soltando verdadeiramente aquilo que é fundamental, que é a liberdade, mais do que a criatividade. A nossa escola está carregada hoje das criatividades, e as crianças estão muito criativas. A criatividade é uma construção. É preciso que nós tenhamos esta noção, a criatividade constrói-se. A criança não é criativa porque faz-lhe o que apetece. Isto não é ser criativo, isto é ser anárquico. E ela tem o direito à sua anarquia, o tempo lá a colocará no meio das baias, mas a educação gera criatividade, não é ela própria um produto da criatividade originária da criança. E, portanto, isto é trabalho a fazer e a desenvolver-se. Mas mais do que isso, porque isto é assim, não há nada melhor do que, para aqueles que são, porventura, menos exigentes, até sobre si próprios, dizerem que isto resolve-se. E resolve-se facilmente. Como se resolveu num tempo histórico perfeitamente ajustável. Resolve-se através da norma. Eu aqui, sou pena de ir tirar-vos um pouco mais de tempo, não posso deixar de vos confrontar, quando digo confrontar não é criar qualquer tipo de confronto relacional, mas de vos colocar perante a questão de saber de que é que nós falamos quando falamos de escola de massas, hoje. É porque há uma visão sobre a escola de massas que ainda perpassa muito pelo espírito e pelo conhecimento e pelas evidências científicas, como se diz na área das ciências da educação, e bem, e que nos leva a dizer que a escola de massas tem a sua origem na escola burguesa. E isto é verdade. A escola de massas tem a sua origem na escola burguesa, tem a sua origem, mas a escola de massas não é a escola burguesa.
Porque a escola burguesa foi uma escola de massas, porquê? Porque até aí, bem, para já, a escola burguesa nasce num período em que nós acabámos com a Companhia de Jesus e, portanto, deitámos fora a escola judaico-cristã, muito marcada pela visão que vinha muito do espírito da Companhia de Jesus. Houve um hiato grande no sentido de saber como é que a escola pública deve responder e, quando ela encontrou resposta, estávamos no tempo do advento da burguesia e aí o que aconteceu? A escola foi invadida por todos os filhos da burguesia e massificou-se. Mas é preciso nós compreendermos dois aspectos fundamentais. Massificou-se relativamente, a maioria das crianças continuou fora. O alargamento é que foi quantitativamente tão expressivo que nasceu aí a dimensão da massificação da escola. Mas é uma massificação relativa. E não só relativa, como constituída por crianças que queriam todas atingir o mesmo objetivo, porque o mesmo objetivo era o objetivo de todas as famílias que tinham as crianças na escola. E, portanto, o Estado determinava, a escola cumpria, as famílias faziam o que a escola mandava e as crianças obedeciam. E quando não obedeciam, fazia-se aquilo que há pouco Fernando Alves disse, punham-se à janela com orelhas de burro. E punham-se à janela com orelhas de burro para quê? Para as envergonhar, para elas próprias compreenderem que tinham que voltar ao seio do grupo para poderem continuar aquilo que era o objetivo da família, da escola, do Estado e que tinha que ser deles próprios. Era tão bom nessa altura, não era? Chamava-se a família e dizia, o seu filho portou-se mal, lá e sim, esteja descansado, que eu ainda lhe chego mais do que o senhor professor. E corria tudo bem. Corria tudo bem. Então inventou-se a norma. E as pessoas aprenderam que se deve ensinar para o aluno médio. E, portanto, deve sempre atirar para o meio. Então não é que agora inventaram uma escola de massas em que estão lá todos. E todas. E é que agora, se nós pusermos um aluno com orelhas de burro à janela, provavelmente o que nós conseguimos é que ele venha a ser nomeado chefe do gangue e que ele próprio, inclusivamente, veja a sua autoestima finalmente reconhecida porque alguém o sentiu capaz de fazer alguma coisa, embora mal. Mas faz bem o que é mal. Finalmente, olharam para mim e reconheceram-me virtudes. Acabou. Então, o que é que se faz à norma? E agora aqui é que surge um conjunto de questões atualíssimas e que têm que ver exatamente com o tema que nós tratamos. Eu trouxe aqui, para vos mostrar, isto. Eu devia pôr isto em PowerPoint. Eu não vos posso contar a história do PowerPoint, já contei tantas vezes, a maior parte já conhece. Mas o Carlos Magno não conhece, eu vou-lhe contar a ele. Ele não conhece... Eu vou-lhe contar a ele. Sabe que há dias fui à Gulbenkian fazer uma conferência e apareceu uma menina daquelas muito gentis que me perguntou, ela, o doutor Lourinho Lúcio, não é? Disse, sim, tal. Vai fazer a conferência e tal, vem. Traz PowerPoint. Eu disse, não, minha filha, só Power. E, ora bem, é um pouco. Ora, se eu tivesse... Foi nessa perspectiva... Se eu tivesse trazido PowerPoint, eu mostrava-vos isto, para verem tal, que é, no fundo, aquilo de que se tem, eu ia dizer, é aquilo de que se tem falado hoje, toda a manhã, mas não é. Porque o que diz aqui é que isto é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Mas o que eu tenho ouvido sempre dizer é que isto é o perfil do aluno, não é? E esta questão não é uma questão semântica, não é uma questão, nomeadamente, de uma letra. É uma questão radical, porque é uma questão cultural. Todos nós estamos imbuídos da cultura do aluno, que foi o que foi criado na escola burguesa. A escola burguesa é que criou o aluno, porque eles eram todos iguais, ou tendiam a ser todos iguais. E, portanto, criou-se o aluno, o estatuto do aluno. E agora, que há uma mudança significativa na política educacional entre nós, que nós estamos numa fase de mudança que eu aplaudo verdadeiramente, e que na sequência dessa fase de mudança se criou o perfil dos alunos, pois então não é que toda a gente, mesmo os autores, continuam a falar do perfil do aluno. E isto não existe. Não existe. O que existem são os alunos, porque existe cada um dos alunos e cada uma das alunas. Não vale a pena nós fazermos um esforço no sentido de chamar ao perfil dos alunos o perfil do aluno, porque estamos a falar de duas realidades completamente diferentes. O que significa que nós temos que fazer um esforço todo para interiorizarmos culturalmente que já não há o aluno e que hoje a escola está cheia de uma realidade, pelos vistos, nós ainda não reparamos, e que são os alunos. Ora, é aqui que nós temos que reformular muito,
das nossas convicções. Porque é por causa do reconhecimento desta outra expressão cultural que nós somos confrontados com o significado substantivo, por exemplo, da diversidade. Como é que nós trabalhamos a diversidade quando estamos a trabalhar com os alunos? Porque quando trabalhamos com o aluno, nós pegamos na diversidade e reduzimos-la, negamos-la, acabamos com ela e reconduzimos tudo à condição de aluno. Quando estamos a trabalhar com os alunos, temos que viver com a diversidade e provavelmente até retirar o máximo de virtudes da própria diversidade. Temos que viver com a incerteza, temos que viver com o risco. Dir-me-ão, isso é muito mais difícil. Eu direi, pois é. Dir-me-ão, e nós não sabemos como se faz. Eu direi, eu também não. Mas, pegando na consciência de que isto é muito mais difícil e que nós não sabemos como se faz, a questão que temos à frente é a de saber como se faz, a de perguntar como se faz. E é por isso que eu gosto muito de ouvir dizer que isto tem que ser feito, mas devagar, paulatinamente, para que se faça bem. À medida que nós vamos aumentando o nosso conhecimento, a nossa capacidade de fazer diferente, mas sabendo que o caminho só pode ser esse, não pode ser outro. E é aqui que eu gostava de colocar o primeiro grande tópico. Eu, quando digo primeiro grande, não penso que eu tenho vários outros pelo caminho. Daqui a pouco já estamos no fim. Mas o primeiro grande tópico sobre a questão da cidadania. Também já não é a primeira vez que eu o digo, mas, enfim, aqui eu creio que isto faz parte da fundamentação da minha própria convicção. Há uma socióloga francesa, de expressão francesa, Dominique Schnapper, que há algum tempo decidiu isolar aquilo que ela considera ser o direito mais significativo da cidadania moderna e que ela exprime assim: é o direito de todos e de cada um ao desenvolvimento do máximo das suas capacidades por forma a poder participar ativamente na vida pública, política, económica, social e cultural. Se me deixarem usar uma metodologia muito própria das senhoras professoras e dos senhores professores, eu diria, repetindo. É o direito de todos e de cada um, eu até propunha, vamos deixar cair o todos, porque o cada um é que tem aqui significado, é o direito de cada um desenvolver o máximo das suas capacidades por forma a poder participar ativamente na vida pública, política, económica, social e cultural. E eu pergunto-vos, senhoras professoras e senhores professores, é preciso mais alguma coisa para nós sabermos para que é que serve a escola? Não podemos partir daqui e dizer, bom, então vamos a isso. Vamos ser nós, os agentes da possibilidade de todos e de cada um dos nossos alunos desenvolver o máximo das suas capacidades por forma a participar ativamente na vida pública, política, económica, social e cultural. E é bom até que nós vejamos que é a vida política, económica, social e cultural para dar um espectro alargado e podermos, inclusivamente, não ter qualquer dificuldade em prepará-los também para o desenvolvimento económico, para uma economia de mercado, mas sempre dentro da dimensão de que estamos a falar daqueles cidadãos críticos, ativos, responsáveis, que sairão então, cada um deles, formado à sua medida, do final do ensino obrigatório. Mas há aqui uma palavra-chave: desenvolver o máximo das suas capacidades. E esta é hoje outra questão fundamental para colocarmos no interior da escola pública. Porque eu tenho para mim que a escola pública hoje está, por cumprimento de deveres que são impostos por fora, numa situação em que as crianças estão completamente inundadas, encharcadas de competências. Eu diria que elas estão entulhadas de competências. E há hoje muitas crianças que entram e saem da escola pública sem alguma vez ter sabido qual seria o máximo das suas capacidades. Porque muito precocemente, antes ainda delas próprias terem consciência dessas capacidades, antes da escola ter a noção da capacidade que cada um podia revelar quando colocado perante estímulos diferentes, imediatamente elas estão entulhadas de competências. E depois a confusão que há entre competências e conhecimento. Visto que as competências são produto do conhecimento, mas não são elas próprias conhecimento. Ora, a relação tem que ser estabelecida entre capacidade e conhecimento, sendo certo que é o aumento do conhecimento
que determina também o despertar de novas capacidades. Agora, o que não podemos também é isolar o conhecimento como prioritário e depois inundar todas as crianças do mesmo tipo de conhecimento para ver quais são as capacidades que cada uma delas produz. Nós temos primeiro que perceber qual é a tal dimensão de desejo que vem de cada criança, a partir daí libertar esse desejo para que nós tenhamos uma noção mais aproximada das capacidades possíveis e agora ir desenvolver um processo que nos permite partir do conhecimento para as competências finais. E aqui, curiosamente, eu tinha, ainda bem que escrito, porque podia parecer uma coisa de última hora, o pensamento de, vejam lá, Daniel Innerarity, que o meu caro amigo vai ter hoje a jantar e com quem vai tomar um café, já frio, porque eu estou a demorar mais do que seria suposto inicialmente. Diz Innerarity que importa valorizar instrumentos e habilidades do conhecimento, como o raciocínio analítico, o pensamento crítico, a imaginação, a consideração da diversidade como um recurso, a independência de opinião, a deliberação coletiva ou a capacidade de lidar com a incerteza e a complexidade. Eu diria que se o tema fosse este, para a felicidade vossa, terminaria aqui. Porque esta é a perfeita conclusão daqueles pressupostos que eu fui adiantando até chegar. Mas não é. Eu tenho que ir mais longe e tenho que chamar a atenção para os desvios conceptuais em matéria de conhecimento e por isso li o pensamento de Innerarity. Porque muito por distração nossa, nós fomos deixando que o conhecimento fosse capturado por uma dimensão muito fechada e muito curta do mundo e da vida. Quando nós falamos hoje da sociedade, da inovação, do conhecimento e das novas competências. E hoje a tendência é para ligar conhecimento ao conhecimento científico e tecnológico. É muito. Mas este conhecimento é o conhecimento ligado à economia de mercado, é o conhecimento que gera inovação, que por sua vez gera valor. Mas e o conhecimento universal? Desse nós não abdicamos. Esse é fundamental e a escola é um espaço, é um reduto, porventura um reduto último para nós revigorarmos a importância e a dimensão do conhecimento universal. Não nos podemos esquecer que não é por acaso que uma boneca articulada que por aí anda, agora a falar com Mário Cresto, depois de se ter zangado, presumo eu, com Cristiano Ronaldo, e eventualmente até de se ter defendido de qualquer intenção menos saudável do nosso futebolista, não é por acaso que aquela boneca articulada se chama Sofia. Ela podia chamar-se Carolina Ermengarda, qualquer coisa do género, uma Joaquina Francisca. Não, mas é Sofia. E depois de nos terem capturado o conhecimento para as tecnologias, levam-nos agora à sabedoria para a robotização do mundo e da vida. E nós temos que ter consciência de que não é por acaso que ela se chama Sofia. E podemos já graça até ao facto de lhe quererem chamar Sofia, porque até nesse caso tudo funciona a favor da nossa dimensão universalista. Porque para nós, verdadeiramente, Sofia tem uma condição humana, não é uma condição articulada. O que é certo é que ainda há dias um astrofísico veio até nós e anunciou naturalmente que dentro de 200 ou 300 anos estaremos na era pós-humana. Eu não estou nada preocupado com isso. O que me preocupa é não ter ouvido nenhum humano a reagir. E tenho uma dificuldade que tem a ver com a democracia, com a cultura democrática e com a cidadania. Que é como é que nós aceitamos que dentro de 200 anos podemos estar na era pós-humana e temos a pouca vergonha de aceitar que isso aconteça sem termos conseguido resolver o problema de garantir que todas as pessoas atingem ao menos o limiar da condição humana. E como é que podemos nós um dia admitir que passamos uma era pós-humana deixando pessoas que nunca chegaram a atingir o mínimo da condição humana? E esse é um desafio que também a escola pública tem necessariamente que enfrentar quando se fala de formação para a cidadania e para a democracia. Então, o que é que eu vos diria se tivesse trazido o PowerPoint? Eu faria uma síntese e punha uma primeira passagem dizendo, sendo assim, o que é que nós temos de rejeitar? E uma outra em que eu diria o que é que nós temos de incorporar. Eu, todavia, como sou suficientemente apessoado e gosto muito mais que olhem para mim do que para coisas que eu ponho a passar ali atrás, eu continuo a manter fixo aquilo que já todos decoraram, na expectativa de que estejam francamente a olhar para mim. E então, o primeiro quadro é este. O que é que nós temos de rejeitar? E agora vamos falar de coisas que são muito do vosso cotidiano. O desejo das turmas homogéneas. Acabou. A homogeneidade é uma palavra proibida
na escola inclusiva de massas e de diversidade. Porque a homogeneidade é uma metodologia. E uma metodologia para quê? Para negar a natureza. Que é o quê? Heterogénea. A natureza da escola pública é a heterogeneidade. E, portanto, é com a heterogeneidade que nós temos que trabalhar. Ponto. Digo, mas e como? Estamos na mesma, vamos ver. Há caminhos para fazer, há outros métodos pedagógicos. Por exemplo, nós podemos trabalhar a aprendizagem ou o ensino através de projetos. Nós podemos estabelecer uma relação diferenciada, como vimos na construção da sala de aula, na relação que se estabelece entre o professor e cada um dos alunos, nas exigências que as pessoas devem fazer para terem condições para poder fazer isso, por isso não podemos fazê-lo imediatamente, mas nós ficamos a saber que a partir de agora a homogeneidade não, ou então negamos tudo o que dissemos até aqui. Depois, nada de diagnósticos quantitativos precoces. Peço desculpa, isto já é quase um tique nervoso, mas eu não sou capaz de o reprimir. Já viram como é que nós vivemos com a maior naturalidade? O discurso em que falamos de manhã, eu até diria para ser mais rigoroso, nós falamos aos fins de semana, na escola inclusiva, abrimos o ano escolar à segunda-feira e a primeira coisa que fazemos é pregar aos alunos com um teste diagnóstico. Ora, se eu tivesse poder para isso, eu requeria a declaração de inconstitucionalidade do teste diagnóstico. Porque o teste diagnóstico é exatamente a mesma coisa que dizer, vem cá, que nós recebemos a todos, mas já agora fazemos um teste diagnóstico. E depois os senhores professores e as suas professoras dizem, mas isso foi inventado pelas ciências da educação. Mas as ciências da educação não têm nenhuma inspiração do Divino Espírito Santo, também podem inventar coisas erradas, isso faz parte, evidentemente, daquilo que é o trajeto de áreas de pensamento, de investigação e de elaboração de substâncias diversas e de objetos diversos que definem o pensamento. Mas para lá disso, desculpem eu dizer assim, eu tenho imensa consideração por vós, autêntica, mas eu neste ponto não quero para nada saber o que está na cabeça dos professores e das professoras. Eu quero saber o que é que está na cabeça dos alunos, os tais que eu trago de mão dada para entrar na escola. Porque não é assim, nós não convidamos ninguém lá para casa, para um jantar. E abrimos a porta e dizemos, olha, gosta de cabrito ou de caldeirada? Não gosto, mas entre. Não, nós tentamos saber primeiro, ou então temos uma abertura tal, uma disponibilidade tal, que qualquer pessoa se sente bem internamente, nomeadamente à vontade para dizer, olha, eu de cabrito não gostava. Agora, obrigar as pessoas a dizerem à entrada sim ou se não, é alguma coisa que leva a que as pessoas se sintam convidadas, excluídas. Depois já repararam, uma escola bem organizada tem um diretor de turma ou uma diretora de turma que na primeira semana recebe os pais e os educadores, os encarregados de educação. E que se é de facto uma pessoa apostada em trabalhar bem, diz-lhes, os primeiros testes vão ser todos na última semana de outubro, na segunda-feira é o de Geografia, na terça é o de Matemática, na quarta é o de História, na quinta o de Inglês. Depois a segunda bateria de testes vai ser na primeira semana de dezembro, na segunda-feira é o de Espanhol, na terça-feira é o de Língua Portuguesa, e os pais vão para casa, aqui estão na escola organizada. Assim vale a pena, porque nós sabemos de tudo. E não há pai nenhum que diga, doutor, já agora, como é que sabem que o meu filho nesse dia está em condições de já se fazer esse teste? E porquê é que isto é assim? Porque ninguém liga aos alunos. Porque para todos o que existe é o aluno. E como existe o aluno, existe a norma e existe o outro elemento que é terrível, que é a matéria. E o professor diz, eu sei, porque eu já sei que nesse dia eu já dei a matéria. Então, mas isso sabe se o aluno a recebeu. E o professor não sabe que muito da matéria que dá é exclusivamente decorada pelos alunos. O que significa que quando faz os testes, o professor depois de dar a matéria faz um teste para o aluno a devolver outra vez. E muitos deles ficam sem ela, como sabem. Porque há muitos alunos que decoraram, despejaram no teste e não pensam mais nisso. É por isso que as aprendizagens essenciais são fundamentais. Mas as aprendizagens essenciais não são apenas a redução do currículo àquela matéria essencial. As aprendizagens essenciais têm que comportar um outro conceito, que é o da conservação do conhecimento do aluno. A conservação da aprendizagem. Aquilo que se aprende e que fica aprendido. Porque o resto não é isso. O resto é uma aparência de geração de conhecimento que se vai projetar em competência e que constitui uma verdadeira falácia. Depois, isto agora parece horrível quando é dito por um juiz conselheiro, ainda que jubilado,
quer vir dizer que a norma tem que ser flexivelmente aplicada a todos, mas substantivamente a cada um, e que há uma regra. Eu peço desculpa, eu sei o que vou dizer, eu tenho consciência do que vou dizer. Há uma regra que tem de acabar na escola pública, que é da igualdade. Não há igualdade, nem há tratamento igual, nem deve haver. Porque tratar igualmente o que é diferente é profundamente mais injusto do que tratar desigualmente o que é desigual, porque esse é que é o caminho para ser justo. Ora, isto leva-nos a uma questão fundamental quando estamos a falar da rejeição. Eu não falo aqui já em rejeição absoluta, porque ela não pode existir, mas se nós quisermos ser coerentes com este pensamento todo, temos que pôr sobre a mesa claramente a questão da avaliação. Claramente. E temos de começar a preparar-nos para acabar com os testes e com os exames. Não é porque seja a favor ou contra. Outro dia perguntaram-me, o senhor é a favor ou contra os exames? Eu disse, olha, eu não tenho pelos exames consideração bastante para ser a favor ou contra. Eu acho que os exames são coisas neutras. Eu sou a favor ou contra consoante o contexto. Na escola pública atual, na circunstância atual, sou contra. Porque eles são inadequados relativamente àquilo que se pretende. Agora, senhoras professoras e senhores professores, se nós assumirmos isto, há um ponto aqui que é decisivo. É que nós não podemos abdicar uma vírgula da exigência. Porque não podemos deixar que se transpire para o exterior a ideia de que acabam os testes e os exames e, portanto, entramos numa dimensão laxista e facilitista da educação. Não. Há outros modelos, que são os conhecidos, que são testados, que estão trabalhados, que são tão exigentes ou mais do que aqueles que resultam dos próprios testes e dos exames. Com certeza que não ficam felizes, os senhores professores e os senhores professores, quando veem os relatórios que são recebidos do ano anterior e em que percebem que os alunos respondem bem nos testes à parte decorada, respondem mal à parte da interpretação e respondem pessimamente à parte da criação e da imaginação. Ora, significa que nós estamos a trabalhar mal. E nós estamos a trabalhar mal pela qualidade do que damos, estamos a trabalhar mal pela má qualidade da relação que estabelecemos entre quem orienta a aprendizagem e quem é capaz de aprender. Portanto, a ideia de norma e de disciplina tem que ser profundamente modificada. Como sabem, há colegas vossos que defendem que nas escolas públicas não há nenhum problema de indisciplina, o que há é graves problemas de disciplina. É isto que nós temos estado a dizer. O que há é graves problemas naquilo que se propõe a alunos diversos, sendo certo que eles são confrontados com propostas que são apenas justificadas para alunos iguais. Então temos que integrar o quê? No instante, rapidamente. A heterogeneidade, a complexidade e a diversidade, a convivência entre diferentes e entre diversos, a pedagogia das regras para depois chegar à consciência da importância das regras e, por isso, à sua valorização mais uniformizadora, que é aquela que leva ao perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório, e depois integrar a relação real, pedagógica, intersubjetiva. Aqui, Sofia de Melbrenner disse um dia, aliás, aí ao contrário do que era hábito nela, sem grande imaginação criadora, visto que já o Teixeira depois quase tinha dito, e se nós quisermos até, o próprio Platão já por aí tinha andado, depois de ter passado aquelas dúvidas acerca da poesia do teatro. Aquelas dúvidas que não eram dele, nós é que as fomos construindo, através da interpretação que fomos fazendo. Mas, por usar a expressão de Sofia, ela disse, só a arte implica, porque a arte não explica. E, portanto, só ela é didática, porque a arte implica, a arte não explica. Eu acho que este é outro tema que era importante que a escola cumprisse, assumisse. Isto é, a ideia de que alunos hoje que não sejam implicados não são alunos disponíveis para aceitar a explicação. E, portanto, esta ideia de implicação, dando à escola a dimensão de um espaço muito mais para perguntas do que para respostas, e fazendo com que o questionamento seja o caminho para chegar depois à explicação, parece-me essencial. Viram há pouco o que eu vos disse acerca da minha relação com o PowerPoint. Eu uso o PowerPoint de vez em quando é caso disso. Ora, a minha posição sobre as tecnologias é muito simples. O máximo de tecnologias, desde que eu mantenha o poder. Eu sei que isto é, porventura, uma utopia daquelas que não se realizam mesmo. Mas, apesar de tudo, eu gosto de a ter e gosto de caminhar nesse sentido. E, portanto, tentar ter a consciência de que sou capaz de ser eu a ter o domínio e não elas a terem o domínio sobre mim.
E, portanto, o máximo de utilização. Agora, há realidades que estão aí e é preciso que nós, portanto, saibamos trabalhar sobre elas. Nós não podemos continuar a abrir as aulas dizendo, pronto, bom dia, estão todos bem, passaram bem, estão contentes, vamos lá, hoje dar a nossa aula de Ciências Naturais, vamos lá, já têm todos o telemóvel desligado, portanto já estão sossegadinhos, ora vamos lá então ver como é que a amiba funciona. Nós temos de acabar com isto. E temos que dizer, muito bem, vamos lá hoje então começar a nossa aula de Ciências Sociais, já têm todos o telemóvel ligado, muito bem, eu também já tenho o meu. Qual é o nosso tema? Primeira questão, quem quer responder? Alguma pergunta queiram fazer? Temos o modelo do Kahoot, vamos fazer funcionar o Kahoot. Eu tenho aqui, mas tu achaste porquê o quê? O outro achou? E a certa altura o professor diz, muito bem, temos aqui um conjunto de questões, então agora vamos deixar os telemóveis de lado, os vossos e o meu, e eu agora vou trabalhar convosco as respostas, vou-vos dizer como é que do ponto de vista do ensino-aprendizagem esta relação se estabelece. Agora, não fazendo assim, quando eu digo já têm todos o telemóvel desligado, eu estou a dizer, já saiu tudo da vossa geração, já estão todos fora da vossa geração, vieram para a minha, para a dos cotas, então agora sentem-se e ouçam. É por isso que Marçal Grilo diz, o difícil é sentá-los. Mas quando Marçal Grilo diz o difícil é sentá-los, nós esquecemos de fazer a pergunta seguinte, que é porque é que eles não se sentam. Porque ele diz o difícil é sentá-los, nós é que os mandamos sentar e eles não se sentam. E, portanto, nós estamos a ver a nossa ordem posta em causa. Quando o que vamos é dizer, meu Deus, sentados não se sentam, deixa lá ver porquê. E se nós vimos porquê, até pode acontecer que sejamos nós a levantar-nos. Porquê é que não há de haver aulas em que os alunos estão em pé? Porquê? Pois se eles precisam de estar em pé, se o está sentado, no fundo estar sentado é alguma coisa que atribui uma imensa competência cognitiva à nádega. Porque nós precisamos é ter o espírito disponível para compreender. Não é? Então, pronto, há de haver possibilidade de estar em pé, de haver movimentação, de haver inclusivamente troca de impressões, desde que isto tenha uma regra, desde que isto tenha uma concepção, um conceito, e desde que ele seja, no fundo, verdadeiramente o produto desse conceito. Ora, isso significa que a implicação do aluno nos leva a conhecê-los estritamente. E, portanto, nós temos que compreender isto. A escola não pode começar a dar aulas das equações de segundo grau e dos complementos oblíquos e dessas coisas. Não pode começar sem ter tido um período em que conheceu cada um dos alunos. E, portanto, eu admito perfeitamente que na escola pública, no máximo de um mês, nos casos mais complicados, mas pode ser 15 dias, pode ser 8 dias, e hoje a autonomia escolar permite isso absolutamente, não haja aulas. Porque primeiro é preciso que os alunos conheçam bem os professores conheçam bem os alunos, e conhecer bem é o quê? É esta coisa muito simples. Perceber o que é que cada um deles é capaz de fazer de bom, mesmo os que aparentemente só sabem fazer coisas más. O que é que eles são capazes de fazer de bom? E depois valorizar isso e tornar isso objeto de partilha com a turma ou com o conjunto das turmas. E agora que eles percebem quem é o professor sabe quem eles são, então agora vamos trabalhar as outras coisas, a partir já de uma relação intersubjetiva que envolve a comunidade educativa, que leva o município a fazer ele próprio a investigação necessária para dizer à escola, atenção, aquela família tem estes problemas, aquela outra tem aqueles, nós podemos trabalhar assim, e envolver nisto as associações de pais, e partir do princípio que é fundamental, as associações de pais não podem continuar a ser constituídas por pais cujos filhos não precisam nada que aqueles pais estejam na escola. As associações de pais têm de ser constituídas por pais mais alargados. Isto faz-se como? Fazendo com que elas incorporem pais sociais. Pais que não têm filhos a estudar, mas que no interior da escola e por via das associações possam representar as crianças que não têm quem as represente. E isto é uma forma delas terem dentro da escola quem as ouça. E não podem ser os tutores, porque os tutores são elementos da instituição. Tem que ser alguém de fora que possa estabelecer um diálogo de contraposição com a própria instituição. E isto é uma visão democrática, é uma visão de cidadania que nós temos de colocar no interior da escola. Depois, a questão da competição e da competitividade. Esta ideia terrível de que uma vez que vivemos numa sociedade competitiva, nós temos de criar competição no interior da escola. Isto é um erro crasso. Nós vivemos numa sociedade competitiva, bem ou mal, não importa. Vivemos numa sociedade competitiva. E como é que se ganha na competição das sociedades competitivas? Eu, aliás, não gosto de falar de competição, porque competição é uma coisa, competitividade é outra, apesar de tudo. Mas, em termos de competitividade, como é que se ganha? É justamente através da autonomia, da capacidade que cada um tem de se afirmar com autonomia e se afirmar com capacidade de escolha. Se nós reconduzimos isto ao interior da escola e se nós confundimos competitividade com competição, nós criamos esta coisa absolutamente perversa, que é de criarmos uma escola com vencedores e vencidos. E uma escola com vencedores e vencidos não tem o direito de falar de sucesso,
porque ela só vai falar do sucesso dos vencedores e do que têm todas as condições para ser vencedores, que são aqueles que estudam no interior da escola, que têm condições para ter sucesso e que, para lá disso, seguem aquele modelo da circulação rodoviária de Lisboa, constituído pela segunda circular, que no sistema educativo se chama explicações. Ora, tudo isto são dimensões que têm a ver com a imagem pública, cidadã e democrática da própria escola. Então, o que é que se quer da escola, para terminar? Eu diria, depois de tudo isto, se quisesse fazer uma sobressíntese, e as sobressínteses são sempre excessivas, eu diria que aquilo que uma criança poderá pedir à escola é que ela a ajude a pensar, a ajude a escolher e a ajude a agir. Isto é, que faça com que ela compreenda a importância do pensamento na construção da sua própria autonomia, que ela compreenda a importância do pensamento na construção da sua capacidade de escolha e que ela apreenda a importância das competências para a qualidade da sua ação e da sua intervenção pública. E então, eu diria, para ler o perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório, que o que se pretende é promover uma escolaridade que desenvolva conhecimento, capacidade de pesquisa, de informação, competência comunicativa, eficácia na resolução de problemas, sensibilidade estética e artística, preocupação ativa com o bem-estar individual e comunitário. Ora, isto é muito. E para se poder realizar, é necessário envolver em tudo isto a comunidade educativa. É necessário levar ao limite o reforço da autonomia das escolas, não como uma afirmação de poder, mas como uma afirmação de responsabilidade. E é necessário anular os mitos. Falou-se hoje muito das crianças felizes na escola. Eu acho que as crianças devem ser felizes, como nós todos também. Mas é bom que nós não criemos o perigo de confundir felicidade com a ausência de penosidade. O trabalho na escola é penoso. Aquilo que se vai pedir às crianças é duro. Elas têm que abdicar de muita coisa. Elas têm que rejeitar muita coisa. Elas têm que aprender que a vida tem dificuldades, tem penosidades, e na escola as dificuldades e as penosidades têm que ser introduzidas. O que uma criança nunca aceitaria era que lhe impusessem uma penosidade sem destino, sem objetivo, sem que no limite se não possa dizer-lhe: podes sair, tu estás preparado para a vida, porque és um cidadão culto, responsável, e nós podemos confiar em ti para podermos também ter a consciência de que, através do teu tipo de participação, nós podemos acreditar ainda que a cidadania e a cultura democrática são valores importantes. E, finalmente, uma vez mais, já o disse algumas vezes, mas não quero deixar de dizer aqui, às senhoras professoras e aos senhores professores, não tenho nenhuma dúvida de que será muito bom um dia, quando estiverem já reformados daqui a 50 anos, e provavelmente, que um dia cheguem a casa e que digam ao vosso cônjuge ou à vossa cônjuge: sabes quem eu vi hoje? O Luís Maria. Quem? Aquele que está CEO da empresa em Londres. É esse mesmo. Sabes que ele veio ter comigo, reconheceu-me, lembrou-se de mim e disse-me assim: professora, que foi tão bom ter sido seu aluno. Olha que se calhar foi muito importante para eu ter feito a vida que fiz. Já viste, o Luís Maria saiu e foi meu aluno. E o cônjuge diz-lhe que bom, e festejam, e adormecem tranquilos. Agora imagino, no dia seguinte ela diz ao marido, ou o marido diz à mulher: sabes quem encontrei hoje? O Manuel Francisco. O quê? O da Joaquina da Taberna? Sim. Então tu sabes que ele casou, tem filhos, tem ali, assim, um mini mercado não sei de onde, está ótimo. Sabes o que é que aconteceu? Veio ter comigo e disse: professora, se não fosse a senhora eu tinha sido um desgraçado. E o marido disse-lhe: estás a ver? E eles vão ficar serenamente a falar sobre isso. Eles vão dormir, dormem bem, mas ela dorme com um sorriso que não tinha quando foi o do CEO. É porque naquele caso foi mesmo ela. E foi mesmo ela, como professora, que colocou aquele rapaz fora de um trajeto de desistência e de infelicidade. No outro caso, ela tem a consciência que, no fundo, qualquer professora tinha tido o mesmo resultado. Porque ali a grande virtude estava toda nele. Ela foi apenas um instrumento ocasional
qualquer outra tinha feito. Mas lá, no rapazito, no supermercado ou no mini-mercado, se calhar foi mesmo ela. E isso vale a pena. E é por isso que nós temos que ter uma esperança alegre relativamente a isto. E é por isso que eu estou aqui e quero aqui publicamente felicitar Santo Tirso, porque eu estive aqui há uns tempos e lancei uma ideia, porventura estranha. Eu quero, pelo facto de eu querer não significa nenhum, aliás estou fartíssimo de querer coisas que não atingo, como é evidente. Mas eu quero, porque acho que é assim que se deve dizer. Eu quero que um dia, no domingo anterior ao início das aulas, o país acorde todo em festa. Todo. E em festa de quê? Não é na festa dos alunos, não é a festa dos professores, não é a festa do regresso às aulas. E quem é que regressa às aulas? É o país inteiro. O regresso às aulas é uma festa dionisíaca, como eram as festas helénicas. Deve ser uma festa de todos, de uma espontânea alegria, porque todos renovamos a nossa esperança. É o futuro que se reabre em cada ano, quando começam as aulas. Então eu quero bandas filarmónicas, ranchos folclóricos, estafetas, provas de atletismo, grupos teatrais, conferências, espetáculos musicais, o que for, o que quiserem. Mas quero o país inteiro, no mesmo dia, todo ele em grande festa, porque é a esperança que nós temos no futuro. Não é nas nossas crianças que são os homens da manhã, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a renovação da alma, do interior de cada um de nós. Depois deixamos para daí a 8 dias a questão de saber se o governo anterior abriu mais escolas ou menos do que aquele, ou se há mais funcionários aqui ou lá. Deixamos isso para depois, que a gente também tem que se divertir. Agora, esta ideia da alegria profunda, da espontaneidade profunda de um povo que se gosta e que se renova nas suas crianças, essa é, porventura, a minha grande utopia. O resto que eu vos disse não é utopia. É trabalho, é difícil, é esforço, mas é possível. Vamos todos conseguir que isso aconteça. A ver. Muito bem. Eu agradeço terem-me convidado para ouvir este brilhante Mr. Point. Não, Power ele tem, eu chamei-lhe Mr. Point, por isso mesmo. Para mim foi muito importante. Eu vou fazer aqui uma confissão. Eu estou habituado a ler plateias e já há muito tempo que não tinha visto uma plateia tão atenta, tão cúmplice, tão... como é que era a expressão da Sofia? Tão implicada. Aliás, eu gosto das palavras que o Laborinho Lúcio aqui colocou e já vos vou explicar porquê. Também deixem fazer uma confissão. Eu há dias ouvi-o numa entrevista, creio que a Maria Flor Pedroso, e depois perdi a cabeça e telefonei-lhe a dar-lhe os parabéns. Porque eu geralmente telefono à Maria Flor para lhe dar os parabéns pela maneira como aperta ou não aperta aos entrevistados. E disse, gostei e tal, e telefonei-lhe a ele. E foi uma coisa espontânea, como aliás é espontâneo, se quiserem, o meu sorriso, depois de estar aqui a assistir a esta sessão. E percebo também porque é que o Laborinho Lúcio tem tanto sucesso e faz parte da mobília dos professores, ou seja, eu assisti aqui, enquanto conversávamos antes desta sessão, pelo menos a quatro convites para ele ir a conferências, não sei onde. Eu vou meter uma cunha pela de Chaves, que é a minha terra, e dizer-lhe que se come bem e que depois tem uma coisa fabulosa. Deixem-me explicar-lhes isto, porque eu fiz o liceu em Chaves, e em Chaves havia uma placa que dizia Espanha 10 km, e havia outra que dizia Faro 760. E isso fez de mim o homem que eu sou, ou seja, os meus horizontes estavam na fronteira e na Europa e por ali fora, tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho um grande conhecimento deste país e ainda há dias fiz a Estrada Nacional número 2 de Chaves a Faro, que é aquilo que eu acho que todos os professores deviam fazer, ou todos os cidadãos deviam fazer, sobretudo nesta altura, porque temos um país que está a desaparecer e era urgente ir vê-lo. Dito isto, o Laborinho Lúcio citou a Agostina Bessa Luís, e muito bem. E eu, a despropósito, não posso deixar de vos contar uma história que a Agostina me contou na altura em que a Agostina ainda podia conversar connosco, agora, infelizmente, quase não pode, sublinhado quase,
Mas a Agostina contou-me que um dia ela e o marido, aliás, o Dr. Alberto Luís, tinha contratado uma empregada doméstica lá para casa, algures na zona de Amarante, da terra dela, Vila Miã, Amarante. E foram os dois de carro para ir buscar a miúda que viria trabalhar lá para casa, a célebre empregada doméstica que o Alberto Luís tinha escolhido e estava tudo contratado, ela só ia conhecer a senhora. Por caminho aconteceram várias peripécias, que ela também contou, mas depois, quando chegou à empregada doméstica, o Dr. Alberto Luís disse, olha, está aqui a Maria não sei quantos, lá lhe apresentou, e a senhora, a miúda, a senhora, quando viu a Agostina, disse, o quê? Consigo? Eu para si não trabalho nem morta. Fui obrigado a ler todos os seus livros na escola primária. E ela contava isto, porque a Agostina era cruel, era e é cruel. Ela diz que não é cruel porque põe a crueldade toda nos livros. Mas é verdade. E isto leva-me a uma outra questão que o Labrinho Lúcio aqui colocou. Eu já não tenho paciência nem para as notícias sobre a escola, nem para os inícios do ano escolar e aquelas fotografias patéticas do Sr. Primeiro-Ministro ou do Ministro da Educação ou do Presidente da República a fazer aquelas photo opportunities, nem das estatísticas, nem dos números, nem dos rankings, já não tenho paciência para nada disso. E gostava que acontecesse aquilo que o Labrinho Lúcio diz. Mas para isso era preciso que nós voltássemos ao princípio e percebêssemos que temos todos que mudar de linguagem. O grande problema que se passa no mundo contemporâneo é que nós temos uma linguagem estereotipada que provavelmente nos serve para falar nas aulas e nos serve para falar no jornalismo e nos serve para falar em público. Vocês tentem fazer uma coisa que é pegar num grupo de cidadãos comuns e levá-los a uma entrevista na televisão com o Primeiro-Ministro. Em Espanha fez-se isso recentemente. Pegaram um padeiro, um professor, um engenheiro, um não sei quê, e puseram-nos num estúdio a entrevistar o Mariano Rajoy, já foi há uns tempos. E eu assisti lá ao vivo em Madrid à experiência e, para espanto meu, as pessoas que eram padeiros, engenheiros, professores, sei lá o quê, de repente transformaram-se todos em jornaleiros. Isto é, começaram com as perguntas estereotipadas de uma linguagem que já não se usa, que é completamente ineficaz, e transformaram aquilo numa monumental chatice. Diria que os jornalistas teriam feito as mesmas perguntas de forma mais rápida e menos artificial. Bom, porquê é que eu digo isto? Porque a linguagem que este senhor utilizou é uma linguagem de... como é que eu ia dizer? Eu gostei muito da palavra implicar, citando, aliás, a Sofia, que a arte explica, porque não... Ou melhor, a arte é verdadeiramente... Como é que ela dizia? Porque implica, é didática. Implica, mas não explica. E isto é muito importante, porque há um amigo meu, que é o presidente da Renova, um engenheiro físico, e que inventou o papel higiênico preto, com grande sucesso. E o Paulo Pereira da Silva costuma dizer que a palavra que ele mais utiliza é a palavra interferência. E eu gosto da palavra interferência, como gosto de palavras novas. O grande sucesso do Ricardo Araújo Pereira e dos Gatos Fedorentos no sistema mediático é que eles não vieram fazer uma stand-up comedy com uma linguagem tradicional, mas vieram inovar na linguagem. Desde logo aquela palavra, os esmiuçar as eleições, até tudo o resto. E todos os dias se inventam palavras. Não sei se sabem quantas palavras em média são inventadas, ou melhor, são trazidas aos telejornais por semana. Novas. 5 palavras novas por semana. É muito pouco, são sempre as mesmas. As palavras repetem-se. E isto é terrível. E é por isso que eu acho que nós temos que repensar isto a partir do exemplo que o Labrinho Lúcio nos deu. Porque ele fez um discurso muito sedutor. Ele falou-vos ao coração. Ele foi muito racional. Mas ele, como ele diz, é apessoado. E prefere que olhem para ele do que olhem para o PowerPoint, e conseguiu manter-nos aqui a todos durante mais de uma hora sensivelmente, atentos àquilo. E hoje já ninguém aguenta isto, já ninguém aguenta mais 10 minutos sem estar
a mandar mensagens ou a falar para o vizinho do lado. E, portanto, ele tem esta arte, que é uma arte que devia regressar às escolas. A arte da retórica e a arte de voltarmos a comunicar e de voltarmos a ser humanos. E isto leva-me a uma questão que é simples, eu não vou fazer muitas perguntas, tomei muitas notas e ficará para uma conversa que nós teremos posteriormente. Também não queria coartar a possibilidade das pessoas fazerem perguntas, mas para mim há uma frase que ainda há dias eu discutia com o meu amigo Júlio Machado Vaz a propósito do que é que são o significado que as palavras têm, o uso que nós lhe damos e como nós falamos mais com as palavras que escolhemos do que as palavras, ou melhor, as palavras falam mais por nós do que nós falamos com elas. E eu acho que era necessário reinventar toda a linguagem do chamado do professorês e do escolês e também do jornalês e de economias e dessas coisas todas. É preciso alterar isto tudo e quando mudarmos de linguagem mudamos a sociedade. Isso não tenho dúvidas. Mas eu lembro de uma frase do Alexandre O'Neill, e era essa a frase que eu citava com o Júlio Machado Vaz, porque o Machado Vaz anda há anos a tentar explicar o que é o amor. E o O'Neill, naquele célebre, eu até fui ver aqui, no célebre autorretrato do O'Neill, também devia ser ensinado às crianças, o tal que diz Portugal é uma questão que eu tenho comigo próprio. Mas o O'Neill diz, O'Neill, Alexandre, moreno, português, cabelo asa de corvo, da angústia da cara, nariguete que sobrepuja de través, a ferida desdenhosa não cicatrizada. Se a visagem de tal sujeito é o que vês, omita-se o olho triste e a testa iluminada. O retrato moral também tem os seus quês. Aqui uma pequena frase censurada. No amor crê, ou não fosse ele, O'Neill. E tem a veleidade de o saber fazer. E agora a frase que me parece mais importante. Pois o amor não há feito. Não há feito, tem que se fazer. E eu estava a discutir esta frase com o Júlio Machado Vaz e leva-me à questão que eu tenho para pôr ao Laborinho Lúcio e à plateia, e é a única questão que eu tenho. Eu não gosto da expressão escola, mas eu gosto muito da expressão fazer escola. Eu sei o que é fazer escola. E sei quem fez escola. A pergunta é possível hoje fazer escola e que é o mesmo fazer futuro com os condicionamentos que temos hoje e com aquilo que eu disse no princípio, introduzindo a filosofia, introduzindo história. Eu estou preocupado, deixem-me só dizer isto aqui no meio de professores, eu estou preocupado com notícias falsas e estou a montar na Universidade de Aveiro um observatório sobre notícias falsas. Mas eu estou preocupado com o politicamente correto. E estou preocupado com aquilo que nós todos somos obrigados a dizer, inclusivamente através dos relatórios internacionais. Ainda há dias ouvi uma conversa entre o Jaime Gama e o Jaime Nogueira Pinto no Observador, num programa que eles têm às quartas-feiras, às quintas, conversas à quinta. E onde o Dr. Jaime Gama, com todo aquele seu peso e aquela a sua dimensão, ele dizia que achava inacreditável que os relatórios internacionais quisessem interferir na maneira como nós ensinamos a história e nos quisessem impor determinados modelos de ensino, nomeadamente sobre o colonialismo, a escravatura e outras, como se Portugal fosse um caso isolado e aquilo não fosse inserido numa dinâmica internacional que existia na altura e no espírito da época. E é muito curioso, porque nós temos que discutir isto, porque isto depois, na parte que me toca, vai chegar ao jornalismo. O jornalismo é o reflexo da escola. O jornalismo é o reflexo daquilo que nós temos. E eu estou muito preocupado, porque, como já lhes disse, a linguagem do jornalismo é a linguagem mais tradicional. É uma linguagem da simplificação absoluta, e o Laborinho Lúcio também falou nisso. E como dizia o meu amigo Carlos Amaral Dias, há sempre uma maneira rápida, fácil e errada de resolver os problemas, que é aquilo que geralmente acontece. Dito isto, eu pergunto-lhe, depois de tudo aquilo que foi a sua brilhante conferência esta manhã, e depois de tudo aquilo que os senhores foram ouvindo, e das prolongadas palmas que lhe deram, e muito bem, eu pergunto, ainda é possível hoje fazer escola no sentido que a expressão tem, seja onde for,
e seja contra quem for, sublinhado contra. Posso falar daqui? Não posso, não. Ah, não? Eu falaria daí se a pergunta fosse mais simples, mas sendo essa tenho que falar daqui. Que é para dar à resposta o mesmo tom que usei na intervenção inicial. Mas já agora deixe-me um instante pegar naquilo que diz que ouviu a Jaime Gama, na ideia de interferência no sentido do que são os programas escolares de História de Portugal e dizer um aspecto, ou melhor, se quiser, dois aspectos muito rápidos relativamente ao ensino da História. Em primeiro lugar, eu não consigo perceber porque é que se ensina a História sem primeiro se ter criado nas crianças a convicção de que é importante aprender a História. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é criar a importância da História, outra coisa é depois ensiná-la. Nós ensinamos a História para que as crianças percebam porque é que ela é importante. Não vamos conseguir coisa nenhuma. Agora, criar a noção de que a História é importante e fazer, portanto, com que as crianças a queiram saber, faz com que as crianças aprendam História, porque é das coisas mais fáceis que as crianças têm de aprender, que é, no fundo, dizer-lhes que há uma história das histórias e que a grande história é aquela que, no fundo, está na linha de aprendizagem das outras histórias. E isto não é só com a História, já agora. Porque é que se diz hoje que as crianças e os jovens não leem? Eu, para já, não tenho a certeza que isto seja exatamente assim. Porque lá está, nós tínhamos uma noção de que quem lia antigamente eram as crianças que andavam na escola. E como a esmagadora maioria nem sequer sabia ler, não é natural chegar ao pé de um analfabeto e dizer: mas você não lê, você tem que ler. Não é? E, portanto, em princípio, as pessoas que sabiam ler, liam. A maioria não sabia ler e não lia. Hoje, como praticamente todos sabem ler, há uns tantos que não leem. Mas, independentemente disso, nós desatamos a ensinar a ler cedo demais e matamos o gosto pela leitura, porque, mais uma vez, não trabalhamos o desejo. Se na educação pré-escolar eu tiver professores que gostam de ler, não é que sabem ler, porque há três coisas diferentes. Uma é ler, outra coisa é saber ler, outra coisa é gostar de ler, que é o mais difícil, mas que é continuado. E, portanto, um professor que não gosta de ler, normalmente não lê, não sabe ler, no sentido de ler bem, e estes professores não deviam ler, enquanto professores. Aí está, por exemplo, gente que lê e que eu ficava mais descansado se não lesse. Eu podia ler para si, mas gostava de ler para os outros. E, portanto, gostar de ler é fundamental. Para que as crianças, sentadas à volta ou não, ouçam ler e digam: eu quero ser assim. Eu também quero saber fazer isto. Ai, queres? Então anda cá, sabes que é um A? Então, a pouco e pouco, a criança vai perceber que a aprendizagem da leitura é o caminho para a satisfação daquele desejo que lhe foi criado, que é o de também gostar de ler. E por aí fora, por aí fora. Isto para que o Carlos Magno não diga que eu sou um sedutor da linguagem e que depois não sou capaz de apresentar soluções para as coisas. Ele não disse, mas eu estou a prevenir. Eu estou só a prevenir. Agora o fazer escola. Evidentemente que, se a pergunta tivesse sido feita às 11 da manhã, eu respondia mais extensamente. Como já estamos a chegar ao fim, eu respondo de uma forma muito mais sintética. É que se não fizermos nós, há outros que fazem. Quer dizer, fazer escola faz-se sempre. O problema é saber quem é que a faz. Nós temos nas mãos a possibilidade de a fazermos. Vamos a isso. Não sei se são possíveis perguntas da plateia ou não. Pelo Álvaro Laborinho não há problemas, senão eu digo como nos casamentos. Quem quiser fala agora, eu calço para sempre. Se não, pela minha parte, devo dizer-lhes que foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Creio que pelo Laborinho Lúcio também. E é a primeira vez que fazemos uma dupla, não é? Assim, em coisa, mas havemos de fazer mais, E eu terminaria com uma frase que eu gosto sempre de... Eu tenho enfim, em relação ao jornalismo, já me dou aulas a jornalistas porque recuso-me por questões de consciência. Mas há quem diga que é objeção de inteligência, eu digo que é objeção de consciência. Eu acho que o jornalismo não se ensina, só se aprende, e isto é outra questão da escola. O que é que se ensina e o que é que se aprende? Lembro-me sempre
daquela música da Botânica, é quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Mas para acabar e eu ficar tranquilo e dizer, de facto, isto é muito mais complexo do que nós imaginamos, mas vale a pena desconstruir, vale a pena insistir e temos que ser, sobretudo isso, submissos e ter essa coragem. Eu gostava de citar a frase que digo sempre, que o segredo das aulas é o segredo do jornalismo, é o mesmo, que é tornar interessante aquilo que é importante. E no dia em que nós conseguirmos tornar interessante aquilo que é importante, seguramente que estamos a dar passos. E depois, porque eu já falei em notícias falsas e eu agora ando obcecado com isso, toda a gente fala de notícias falsas, eu queria lhes dizer o seguinte: uma notícia, aquilo a que nós abusivamente chamamos notícia, muitas vezes não é notícia geralmente, porque a notícia foi construída para ser uma fórmula jornalística à prova de bala. Não há notícias do futuro, uma notícia ou é do passado ou é do presente, e aconteceu, verificou-se, responde àquelas perguntas: quem, o quê, quando, como, onde e porquê. E nós permitimos que a palavra notícia fosse adulterada e, portanto, estragámos o conceito de notícia e hoje é uma balbúrdia total por falta de rigor na linguagem. Bom, ouvi agora no Brasil a dizer que o candidato Haddad vai processar ou vai tentar o impeachment ou a candidatura dessa criatura horrível chamada Bolsonaro, dizendo que ele espalhou notícias pelo WhatsApp. Ora, que eu saiba, não pode haver notícias no WhatsApp. Uma notícia é um produto jornalístico e é para profissionais, mas, enfim, sobre isso falaremos depois. O que é que eu lhes queria dizer? O exemplo mais flagrante de notícias falsas, e convém que a escola comece a trabalhar estas coisas através da chamada literacia mediática, de uma forma, porque todos voltamos depois à escola e ao sistema mediático, há uma inter-relação ao longo da vida que é importante preservar. Mas eu vou-lhes contar uma pequena história só para explicar o que é um grande exemplo de notícia falsa e neutra. Aqui há uns 3 meses, os jornais suíços, austríacos, italianos e croatas trouxeram uma notícia muito simples. Num convento de freiras na Croácia, onde estavam 35 irmãs, 15 apareceram grávidas. 35 freiras, 15 apareceram grávidas. As freirinhas não sabiam explicar o que é que aconteceu e diziam que era obra do Espírito Santo, naturalmente. Portanto, aquilo foi um pequeno escândalo, estava tudo muito preocupado. Os jornais trouxeram fotografias das irmãzinhas grávidas, uma delas muito gira e com uma barriguinha também muito interessante. E houve um jornal sério que quis saber onde é que era o convento, entrevistar as freirinhas e andou à procura do convento que era referenciado. Bom, o convento... o que é que tinha acontecido às freirinhas, ou ao convento? O convento tinha abrigado refugiados sírios. Portanto, haviam refugiados sírios, não é? E, portanto, estava explicado a coisa. Eles foram acolhidos pelas irmãzinhas e, pronto, estava explicado o milagre do Espírito Santo. Um jornal italiano quis saber onde é que era o convento, entrevistar as freiras, tentar perceber como é que tinha sido a interação entre os refugiados sírios e as freirinhas. Bom, o convento não existia, as freiras eram modelos, aquela notícia era rotundamente falsa, ninguém a verificou, ninguém a confirmou, e, no entanto, veio nos jornais mais sérios do mundo. E podia ser uma brincadeira, podia ser notícia de 1 de Abril. Não era. Aquela notícia foi plantada nos jornais mais sérios depois do Papa ter feito uma declaração no Vaticano dizendo que era obrigação de todos os católicos e cristãos acolher os refugiados sírios e ele próprio abrigou alguns no Vaticano. Portanto, não pensem que quando falamos de notícias falsas estamos a falar de coisas muito... Isto é cientificamente programado, muito bem feito. Esta é uma história e isto deve ser explicado aos pais, aos professores, à sociedade. Eu também, enfim, sou jornalista, convidaram para vir aqui moderar, também tenho que vender alguma da minha especialidade.
E segunda conclusão com a qual eu termino, para vos dizer que o segredo do jornalismo é o segredo das aulas, que é tornar interessante o que é importante, eu quero garantir-vos o seguinte: todas as notícias falsas dão uma boa notícia verdadeira. Mais interessante do que dizer que num convento da Croácia 15 freirinhas ficaram grávidas, é se calhar agora explicar porque é que apareceu a notícia das criancinhas grávidas. E isto tem muito a ver com a racionalidade, com a literacia, com a linguagem. E tem a ver com aquilo que é, para mim, o mais importante, que é a cumplicidade, a interferência e, sobretudo, uma suprema inteligência que nós temos que ter face à robotização do saber e da própria linguagem. Terminando, gostei muito de ouvir o Labrinho Lúcio também por causa da sua linguagem, eu gosto sempre, e gostava muito, a sessão está muito atrasada, falta a sessão de encerramento. Obrigado. E para terminar, vou dizer apenas: comecemos a mudar a linguagem já na sessão de encerramento. Muito obrigado.